Shalom, irmãos. Em tempos de angústia, vamos falar de esperança. Eu quero ler para vocês o livro de Sabedoria de Salomão, capítulo 4. É o verso 20, é o último verso do capítulo 4, e depois nós vamos ler o capítulo 5. Estou deixando esta ilustração, essa gravura aqui, que diz respeito ao julgamento, tá? E o título é justamente esse: Os ímpios comparecerão em julgamento. Quando tiverem de prestar contas de seus pecados, virão cheios de terror e seus delitos os acusarão frontalmente. Capítulo 5, verso 1. De pé, porém, estará o justo em segurança na presença dos que o oprimiram e dos que desprezaram seus sofrimentos. Vendo-o, serão tomados de terrível pavor, atônitos diante da salvação imprevista. Dirão entre si arrependidos, entre soluços e gemidos de angústia: Este é aquele de quem outrora nós ríamos, de quem fizemos alvo de ultraje nós insensatos. Considerávamos a sua vida uma loucura e seu fim infame. Como agora o contam entre os filhos de Arroa e partilha a sorte dos santos? Sim, extraviamo-nos do caminho da verdade. A luz da justiça não brilhou sobre nós, para nós não nasceu o sol. Cansamo-nos nas veredas da iniquidade e perdição. Percorremos desertos intransitáveis, mas não conhecemos o caminho de Yahweh. Que proveito nos trouxe o orgulho? De que nos serviram riqueza e arrogância? Tudo isso passou como uma sombra, como notícia fugaz. Como navio que singra as águas ondulosas sem deixar rastro de sua travessia, nem nas ondas a esteira de sua quilha. Ou como o pássaro que voa pelos ares sem deixar vestígio de seu curso, o leve ar, fustigado pelas penas, fendido pelo vigoroso silvo, é aberto em estrada pelas asas, sem que se encontre algum sinal de sua rota. Ou como a flecha disparada para o alvo, cicatriza num instante o ar ferido, ignorando-se o rumo que tomou. Assim conosco. Mal nascemos, já desaparecemos, sem mostrarmos nenhum traço de virtude. Na malícia nos deixamos consumir. Sim, a esperança do ímpio é como a palha levada pelo vento, como a espuma miúda que a tempestade espalha. É dispersa como fumo pelo vento, fugaz como a lembrança do hóspede de um dia. Destino glorioso dos justos e castigo dos ímpios. Mas os justos vivem para sempre. Recebem de Yahweh a sua recompensa. Cuida deles o Altíssimo, receberão a magnífica coroa real e das mãos de Yahweh o diadema de beleza. Com sua direita ele os protegerá, com seu braço os escudará. Tomará a armadura do seu ciumento ardor. Armará a criação para vingar os inimigos. Vestirá a couraça da justiça, cingirá como capacete de um julgamento irrevogável. Usará o escudo da invencível santidade. Afiará a espada de sua ira implacável. A seu lado, contra os insensatos pelejará o universo. Certeiras surgirão rajadas de raios, voarão para o alvo do teso arco das nuvens. Sua funda lançará furiosa saraivada, contra eles lufarão as ondas do mar, sem piedade os rios os afogarão. Um sopro poderoso se levantará contra eles e os dispersará qual furacão. A iniquidade fará deserta a terra inteira e a malícia derribará dos tronos os poderosos. Irmãos, é um cenário terrível. Ontem, lendo isso antes de dormir, eu chorei muito, confesso para vocês. Eu fiquei muito entristecida de saber que se hoje o Mashiach retornasse, né, quantos se perderiam, irmãos? Quantos estariam justamente dizendo isso aqui que eu li a recém, né? Com amargura, com gemidos, com angústia, com soluços, arrependidos, mas tardiamente, arrependidos sem chance de salvação.
Aí vão olhar para os justos, como diz aqui a palavra, que outrora nós ríamos, aqueles que ultrajamos, sendo que nós éramos os insensatos. Irmãos, eu falo aqui com amor transbordando no meu coração, para você que ainda está apegado em pecado. Existe uma palavra que é necessário para a salvação: a renúncia. A renúncia dos pecados. Porque sem renúncia, sem arrependimento, não há salvação. Reconhecendo o Machia e a Yahushua também, né? Como aquele que é o meio pela qual nós obtemos essa salvação. Ainda há tempo, irmãos. A palavra diz para nós buscarmos a Yahweh enquanto ainda ele pode ser achado. Não faça parte deste time de insensatos, conforme fala aqui no livro de sabedoria, que depois vão dizer essas palavras terríveis. Nós éramos os insensatos. Aqueles pelas quais nós ríamos e julgávamos a vida deles algo inútil, esses agora estão sendo exaltados. Irmãos, é muito sério. Nós não sabemos o dia que Yahushua retornará para buscar os seus eleitos. Mas este dia está muito próximo. Há uma escolha a se fazer. E Yahushua disse: aquele que não deixar pai, mãe, filho, filha ou qualquer coisa que é colocado acima dele, não é digno dele. Isso é essa palavra renúncia. Renúncia é deixar algo que é algo muito importante na tua vida, mas que vai te levar para o inferno. Infelizmente. Eu precisava deixar essa palavra nesse dia, irmãos. Deixe a Ruach, o Espírito do Kadosh, o Espírito do Santo, tocar em ti nesse momento e fazer essa escolha. Não seja como o jovem rico, que quando Yahushua disse: vende tudo o que tens, ele disse: renuncia à tua riqueza e segue-me. E ele virou as costas e foi embora. Porque aquilo pela qual Yahushua pediu a renúncia era algo, ele colocou acima da salvação. Acima do Todo-Poderoso. Seja como Zaqueu. Zaqueu se arrependeu. Ele se deu por conta do quanto ele causou dano ao próximo e ele ressarciu, ele restituiu. Ele renunciou a toda a sua riqueza para obter a salvação. Amém, irmãos? Meditem nessa palavra. Shalom.